Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Bom, vamos falar sobre agora os aspectos processuais da lei de drogas, né? Que pode cair no seu concurso. Vamos juntos e juntas? Bom, os aspectos processuais da lei de drogas começam a partir do artigo 41, né? Da lei de drogas. E aí nós vamos observar que vai trazer para a gente algumas peculiaridades, né, próprias que são cobradas em relação à Lei 11.343 de 2006. O artigo 41, ele traz a possibilidade da chamada colaboração voluntária, né, por meio da delação premiada. Então, o artigo 41, ele traz para a gente o indiciado ou acusado de colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes e na recuperação total ou parcial do produto do crime. No caso de condenação, ele vai ter reduzida a pena. Então, a gente tem uma minorante, né, de 1/3 a 2/3, a critério aí do que for fixado pelo juiz na dosimetria da pena. Então, a delação premiada é uma forma, né, de tentar descobrir quais são os demais coautores e partícipes e também na busca, né, da recuperação total ou parcial do produto do crime. E aí, né, em contrapartida, há uma redução de pena de 1/3 a 2/3. Esse Instituto da Delação Premiada faz parte, né, gente, desse critério, dessa justiça negociada, né, que hoje a gente vê tanto no processo penal, né? A gente tem a questão da transação penal, da suspensão condicional do processo, nós temos o acordo de não persecução penal e a delação, né, também aí presente como forma de buscar uma cooperação, né, no sentido de, em contrapartida, receber uma diminuição da pena, tá bom? Essa colaboração ela tem que ser voluntária, né? Então tem que vir do indivíduo, né? Ele tem que querer, não pode ser mediante uma coação, né? Não pode ser mediante ali uma intimidação. E, obviamente, ele tem que apresentar informações úteis, né, para a identificação desses coautores, desses partícipes, bem como essa recuperação total ou parcial do produto do crime. Bom, a redução, né, da pena em razão da delação premiada, ela só pode ser concedida, né, obviamente, dentro desses parâmetros, né? E aí o artigo 42, ele traz para a gente, né, já que a gente falou que no 41 que tem uma possibilidade de redução de pena de 1/3 a 2/3, o artigo 42 ele vai falar para a gente do momento da fixação da pena. E aí vai considerar como preponderância, né, nessa dosimetria da pena, o que estiver previsto no artigo 59 do Código Penal, né? Além disso, né, que vai na verdade, ter preponderância, ou seja, vai estar acima do que está previsto no artigo 59, que traz as circunstâncias judiciais, outras circunstâncias judiciais importantes também, que é a questão, né, da natureza e da quantidade da substância, ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, né? Então, obviamente, quando o indivíduo ele fazer a primeira dosimetria da pena, né, a primeira fase, o juiz, ele vai analisar o artigo 59. Então, vamos ver aqui no artigo 59 do Código Penal. O artigo 59, ele traz para a gente o seguinte, as circunstâncias, né? Inclusive, traz a questão da culpabilidade como medida, né, da pena. Então, nós temos aqui o seguinte, veja bem, o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente e os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário,
o suficiente, olha a teoria mista eclética da pena, né? O que seja ali suficiente e necessário para prevenção, né? E reprovação do crime. E aqui é importante a gente frisar o seguinte, que além dessas circunstâncias, no caso da lei de drogas, deve ser analisado o artigo 42, né, com uma certa preponderância, né, com peso a mais, o que está previsto no artigo 42 da lei de drogas, que é a natureza e a quantidade da substância, ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Por que isso, pessoal? Porque isso vai ser importante na primeira fase da dosimetria da pena, no momento em que vai fixar, né, a chamada pena base, tá bom? E a partir dessa fixação da pena base é que a gente vai ter depois da segunda fase as agravantes e as atenuantes, e na terceira fase a questão, né, que nós vamos ter das majorantes, por exemplo, do artigo 40, ou minorantes, por exemplo, do tráfico privilegiado, ok? Então, gente, na individualização da pena, nesse processo que é importante, né? A natureza da quantidade da droga envolvida, ela deve ser analisada, tá? Então, isso é muito importante. É uma individualização da pena que deve atentar, né, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade, aos motivos, circunstâncias, comportamento da vítima, consequências do crime e, né, somado a isso, com uma certa preponderância, o artigo 42, que traz a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente. O artigo 44, gente, ele fala para a gente o seguinte: os crimes previstos no caput do artigo 33, que é o tráfico ilícito de drogas, seu parágrafo 1º também, né? No artigo 34, que é o fabrico, né? Ali que a gente já viu, de produtos que são utilizados, né? Instrumentos, objetos para a produção da droga. A questão da associação para o tráfico, né? A questão que a gente tem também do financiamento, né, do custeio e financiamento do tráfico de drogas. Até o artigo 37, vamos colocar assim, esses crimes são inafiançáveis, ou seja, não é possível responder o processo ou a investigação criminal em liberdade mediante pagamento de fiança. Pode até ter liberdade provisória, mas não tem a questão da fiança. Como também não é possível, né, obter ali, né, são impossíveis haver a questão do sursi, né, da questão da suspensão condicional da pena, da graça, que é um perdão dado pelo Poder Executivo, de indultos e anistia, né, que é um perdão que é dado ali pelo Congresso Nacional. E aqui é importante, né, lembrar que é possível também, né, a gente não pode esquecer, a conversão, né? Antes falava que não era possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. É possível sim, né? A gente não pode esquecer disso. Bom, então esse dispositivo, o artigo 44, ele vai proibir a suspensão condicional da pena, né? Que é quando o indivíduo ele tem ali, em regra, né, a pena máxima, a condenação máxima que ele tem é igual ou inferior a 2 anos, né? E, no caso, também não é possível que ele tenha, no tráfico, nos crimes relacionados ao tráfico de drogas, a graça, o indulto e a anistia. Bom, é muito importante a gente observar isso, tá? Que, embora não seja possível a fiança, é possível a liberdade provisória, tá? Então, a liberdade provisória sem fiança, tá? Então, isso é muito importante observar. Pode responder o processo em liberdade, sim. Só não vai ter essa possibilidade, né, mediante pagamento de fiança, mas nada impede que o juiz conceda, né, a liberdade provisória, por exemplo, sem qualquer outra medida cautelar ou com uma outra medida cautelar junto, por exemplo, o uso de uma tornozeleira eletrônica, né? Então, isso é muito importante. Em relação, né, gente, à questão que a gente vai observar aqui com bastante cuidado, né, é que em relação ao livramento condicional, né, a gente vai ver, né, que existe a questão do artigo 83, né, o juiz poderá conceder do Código Penal
o livramento condicional ao condenado, a pena privativa de liberdade, se ela for, né, aí igual ou superior a 2 anos, desde que, cumprido 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, por prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente em crimes dessa natureza, né? Então, é mais importante a gente observar o requisito. Não pode ser reincidente em crimes dessa natureza, né? Não pode ser reincidente específico. E no caso do tráfico de drogas, ele não pode ser reincidente, né, no tráfico. E também ele tem que ter cumprido pelo menos ali, né, a questão de mais de 2/3 da pena, ok? Então é muito importante a gente observar isso. E não vai ser concedido, então, no caso de reincidência específica. O indivíduo já foi condenado por crime de tráfico de drogas no interregno ali, né, do prazo de depuração da reincidência. Ele vem, né, não ultrapassados 5 anos da data do cumprimento da pena, por exemplo, ele vem a praticar um novo delito de tráfico. Ele vai ser reincidente específico, então ele não tem o livramento condicional, tá bom? O artigo 45, ele traz para a gente o seguinte, é uma hipótese, tá, gente, de isenção de pena, uma hipótese de não culpabilidade, quando o agente, em razão da dependência química dele, né, ele era, ali, ao tempo da ação ou da omissão, incapaz de entender o caráter ilícito do que ele estava, né, ali praticando. Então, o artigo 45 é uma modalidade especial, né, que a gente tem de inimputabilidade. É isento de pena quem, em razão da dependência, obviamente comprovada, né, ou sobre efeito proveniente de caso fortuito ou força maior, né, uma embriaguez total, né, ali involuntária, de droga, por exemplo, ingeriu Boa Noite Cinderela, né, era ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, então pode ser tanto uma contravenção como um crime, que ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito ou, né, do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento. O parágrafo único, né? Quando absolver o agente, reconhecendo por força pericial, como eu falei para vocês, precisa do laudo, que este apresentava, à época do fato previsto nesse artigo, as condições referidas no caput, poderá determinar o juiz na sentença o seu encaminhamento, né, para tratamento médico adequado, né? Então, a gente não pode desassociar a questão, né, do combate aos crimes de drogas, mas também dessa busca, né, ali de reintegrar esse indivíduo na sociedade, nesse intuito aí de ser uma questão de saúde, também muito importante para o estudo, ok? Então, a gente não pode esquecer isso para a nossa análise. E aí, pessoal, então a gente não pode esquecer isso para o nosso estudo, né? Que é uma causa de inimputabilidade, obviamente, especial, prevista na lei de drogas, porém, né, nós não podemos esquecer que precisa de um laudo pericial que comprove que, de fato, né, na época da ação ou da omissão, o indivíduo era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito em razão ali da dependência, ou no caso, né, de caso fortuito ou força maior. Bom, dependente, né, gente, é a pessoa que tem um vício, né? E aí acaba, às vezes, preso, né, por causa da droga, porque ele não consegue livrar da droga por si só, né? É uma pessoa que não vive sob a influência da droga, né? E às vezes acaba praticando alguns delitos, né, em relação à dependência, alguns furtos, por exemplo, né? Enfim. Força maior é quando a pessoa, né, ali ela está numa situação ou caso fortuito que ela não quis, que ela não provocou, né? Não foi também negligente, não agiu sobre culpa, não foi com imprudência. E aí esse indivíduo ele acaba consumindo drogas, né? De que forma ali que o torna, né, completamente ali fora de si, né? Então, injeção, por exemplo, de um Boa Noite Cinderela, né? Uma pessoa ela é obrigada, né? Que tem ali a questão da força maior a ingerir drogas, né? Enquanto se encontra numa balada, né? Alguém obriga ela a tomar, por exemplo, a pessoa,
né, a droga, e aí ela não vai responder pelos seus próprios atos, né? E aí ela não vai estar sujeita ali à culpabilidade. Ela é uma pessoa inimputável, né? Ou então, por caso fortuito, a questão ali da pessoa, às vezes, né, se cair, né, num, num barril de substâncias entorpecentes, por exemplo, né? É um dos exemplos esdrúxulos da doutrina, mas que a gente pode utilizar, né? E aí ela ficou inteiramente bêbada, né? Embriagada, né? E aí essa pessoa acabou agindo, né? Dentro das hipóteses da inimputabilidade. Obviamente, né, gente, que tudo isso vai precisar de prova pericial. Bom, além disso, gente, a lei de drogas é uma lei especial, nós sabemos disso, né? E aí, então, o Código de Processo Penal, quanto à lei de execução penal, vai ser aplicada de forma subsidiária, né? Naquilo que ela não regulamenta, né? E de forma que não seja contrária a ela. Os ritos processuais na lei de droga, o sumaríssimo, né? Que seriam ali os crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima combinada em abstrato não é superior a 2 anos. O artigo 28, né? O caput. A gente vai ter, né, essa questão e o seu parágrafo 1º do artigo 28, o artigo 33, né, no seu parágrafo 3º, e o artigo 38. O rito sumaríssimo, ele é um procedimento preponderantemente informal, oral, consensual, né? Vai estar, utiliza-se os institutos, né, ali da lei, né, 9.099 de 95, né? E tanto que a pessoa que ela é pega com posse de drogas para consumo pessoal, ela vai para o juizado especial, né? Aí a gente tem o rito especial, que é diretamente ligados ao tráfico de drogas, né? Então, o artigo 33, caput, parágrafo 1º, 2º, o artigo 34, o 35, o 36, o 37, né? O 39, parágrafo único. É um procedimento previsto em lei própria, né? Ou seja, na Lei 11.343, e só vai aplicar de forma subsidiária o Código de Processo Penal, porque tem o rito próprio, né? Uma legislação especial, tá bom? É importante a gente observar o seguinte: ainda que o crime de drogas ele tenha, né, um caráter interestadual, quem vai julgar esses crimes é a Justiça Estadual, tá? A Justiça Comum Estadual. Só vai ser julgado pela Justiça Federal quando tiver o caráter transnacional, tá? Então fica aí também essa análise, né? Tratando-se, então, das condutas tipificadas, né? No artigo 33, o tráfico, caput, parágrafo 1º, artigo 34 e ao 37, o juiz, sempre que as circunstâncias recomendarem, ele pode aplicar, né, gente, instrumentos protetivos para os colaboradores, né? Quem vai fazer delação premiada, por exemplo, e testemunhas, né? Prevista ali na Lei de Proteção de Testemunhas, por exemplo, a Lei 9.807 de 99. Porque, gente, é muito importante a colaboração de testemunhas na resolução, né, dos crimes que envolvem tráfico de drogas. E aí, como sabe que essas vítimas, tanto a vítima, né, a vítima, embora seja a saúde pública, né, melhor dizendo, tanto as testemunhas, né, quanto ali os colaboradores, né, as pessoas que participaram, que são autores do crime, que querem colaborar para as investigações, para ter a redução que a gente já falou, de 1/3 a 2/3, elas precisam de uma proteção especial, porque elas podem sofrer retaliação, né? Então, a gente tem a Lei 9.807 de 99, que traz essas normas de organização e manutenção de programas especiais de proteção à vítima e testemunhas ameaçadas, tá? Uma questão interessante que a gente pode falar também, gente, é a possibilidade do flagrante ele ser postergado, ele ser diferido, né, ou ele ser prorrogado, né? O que significa? Não quer dizer que o indivíduo que ele é pego ali com posse de drogas, acabou de sair, né, da boca e está com posse de droga,
que o policial simplesmente vai fechar os olhos e não vê que ele está ali comprando drogas, né, para o consumo pessoal, não. Mas a depender da situação, quando a polícia ela quer desmantelar uma operação do tráfico, né, uma distribuição, ela permite, né, ela deixa ali naquele momento de agir para agir no futuro, tá? Então é muito importante que a gente tenha isso, né? A gente observar essa possibilidade que também está prevista na Lei 11.343. Uma outra questão que a gente tem, gente, é o seguinte: o usuário, né, ali que ele é pego com posse de drogas, esse indivíduo, ele está passível, né, ali de ter um crime, né, de ele praticou um crime. A gente teve uma despenalização. A gente não tem mais a pena privativa de liberdade, mas nós temos as penas restritivas de direito. Então, não haverá prisão em flagrante delito, mas não quer dizer que ele não praticou um crime, tá? Então, ele não tem o auto, né? Não vai ser lavrado um auto de prisão em flagrante delito, mas sim vai ser elaborado um termo circunstanciado, um TCO. E aí, esse usuário, né, ele vai ser encaminhado para um juízo competente. Caso não haja juízo disponível, né, o procedimento deve ser adotado pela autoridade policial, que vai providenciar, né, as requisições, os exames e perícias que forem necessários. Concluídos esses procedimentos, o usuário, né, deve, caso ele deseje também passar por exame de corpo de delito, né? E aí é importante a gente observar que o exame de corpo de delito ele é obrigatório se esse usuário ele sofreu alguma violência, né, por parte das autoridades, né? Então, isso é importante a gente observar. Depois que ele tem, né, todo o procedimento ali, que geralmente é feito pelo delegado, né? Toma-se as perícias necessárias, realiza o exame de corpo e delito, né? Por exemplo, em caso, por exemplo, né, do usuário alegar que foi agredido, tem que realizar o exame de corpo de delito. Então, a autoridade policial entender que ali há suspeitas, que ele foi ali agredido, tem que realizar o exame de corpo de delito. Depois disso, ele vai ser liberado, tá? Então, cuidado com isso. A gente não tem auto de prisão em flagrante delito. A gente tem um termo circunstanciado, tá? Isso é muito importante para a gente não confundir, que às vezes pode cair na prova. Então, o artigo 50, né? Agora, quando se trata de outros crimes, né? Que não a do posse de drogas para consumo pessoal. O artigo 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade policial judiciária, né, quem faz a vez no Brasil é a Polícia Civil, fará imediatamente a comunicação ao juiz competente. Inclusive, isso é uma garantia constitucional, remetendo, né, a cópia do auto lavrado, né, do auto de prisão em flagrante delito, que deverá ser dado vista, né, ao Ministério Público no prazo de 24 horas. Tá? Lembrando mais uma vez que isso é nos demais crimes, isso não ocorre no caso da posse de drogas para consumo pessoal. Essa comunicação imediata ao juiz, né? Ela é uma determinação da Constituição, como eu falei para vocês, né? E e é necessário, né, que seja feita essa lavratura desse auto de prisão em flagrante delito, né? E aí, para quê? Para estabelecer a materialidade, né, os vestígios do crime e os indícios ali suficientes, né, de autoria, para que isso seja levado para o juiz, para que o juiz manifeste em relação a esta prisão, né? E aqui é importante, gente, que a gente vai ter o parágrafo 1º. No caso do auto de prisão em flagrante delito, é necessário o exame de corpo de delito em relação à droga, tá? Ali um que a gente fala que é feito preliminar. Então, para a lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, falar que realmente aquilo ali é droga, né? Não é outra substância, não é açúcar refinada, por exemplo, é suficiente o laudo de constatação da natureza e da quantidade de droga, firmada, obviamente, por um perito oficial, ou se não tiver um perito oficial, que seria o melhor, uma pessoa
idônea, né? E aqui é importante, né, gente? O perito que fez o laudo, né, ali preliminar, dizendo que aquilo ali é droga, ele pode sim, né, participar na elaboração do laudo definitivo, que é o parágrafo 2º. O perito que subscrever, né, que assinar o laudo, que refere-se ao parágrafo 1º desse artigo, não fica impedido de participar da elaboração do laudo definitivo, tá? Então, importante, né, para que haja configuração da prisão em flagrante, é importante, né, verificar a natureza e a quantidade dessa droga, né, perdão, e pode ser afirmada, né, por um perito oficial ou por uma pessoa idônea, né? E aí a questão é o seguinte, né? O que seria essa pessoa idônea, né? Esse que é o grande problema. Bom, nós temos o artigo 50A, que traz também relação, né? O que faz com essa droga apreendida. O parágrafo 3º do artigo 50A traz para a gente o seguinte: recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição da droga apreendida, guardando-se uma amostra necessária à realização do laudo definitivo. Então, não fica aquela droga ali para sempre, né? O juiz, dentro do prazo de 10 dias, se ele certificar que esse laudo, né, preliminar, ele foi feito de forma correta, ele vai mandar, né, destruir a droga e somente vai ficar como uma amostra que seja necessária à realização daí do laudo definitivo, tá bom? O parágrafo 4º. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias, na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. Parágrafo 5º. O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas, sendo lavrado, né, um termo, um auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando que houve ali a destruição total delas. E o artigo 50A. A destruição das drogas apreendidas, sem ocorrência de prisão em flagrante, será feita por incineração, no prazo máximo de 30 dias, contado da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do exame definitivo, tá bom? Então, vamos cuidado com isso, né? Como que é a incineração de drogas apreendidas. Com prisão em flagrante, a destruição ela será feita pelo delegado de polícia, porque ele que preside, né, ali a polícia judiciária, no prazo de 15 dias, contado da determinação do juiz, na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. Sem prisão em flagrante, a destruição será feita por incineração no prazo máximo de 30 dias contados da apreensão, guardando-se, né, ali a amostra necessária para a realização do laudo definitivo. O artigo 51. O inquérito policial ele será concluído à regra no prazo de 30 dias, né, se o réu ali, né, na verdade, melhor dizendo, né, se o investigado ele estiver preso. Agora, se o investigado ele estiver solto, são 90 dias, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Os prazos a que se refere este artigo pode ser duplicado pelo juiz, obviamente, né, devidamente justificado, fundamentado, ouvido o Ministério Público, mediante um pedido, né, justificado da autoridade da Polícia Judiciária. Por exemplo, ainda não conseguiu fazer todas as investigações necessárias para o relatório final, né, ali para os fins da investigação, que a busca é a materialidade, né, e os indícios de autoria. Então, a gente tem prazos diferentes, cuidado com isso também, né? O prazo em regra para a conclusão de um inquérito policial, a gente tem hoje que é, né, de 30 dias para a pessoa que está solta e 10 dias para a pessoa que está presa. Mas a lei de drogas, ela tem ali um prazo dela, né? O indiciado, se ele estiver preso, 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30, se estiver solto, 90 dias, podendo ser prorrogado por até 90 dias, né? Então, pode chegar aí a 180 dias se o indivíduo estiver solto às investigações. O artigo 52, né, findado aí o prazo do artigo 51, né, o prazo para a conclusão do inquérito, a autoridade de polícia judiciária vai remeter esses autos ao juiz, né?
E aí, nesse relatório, né, a Polícia Judiciária tem que relatar sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e a natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente, ou, né, se for o caso, se ele não conseguiu ainda, vai pedir ao juiz, né, no caso de prorrogação, se o réu estiver preso mais 30 dias, se estiver solto mais 90, ali a devolução do prazo, né, para as diligências que sejam necessárias, ok? Então, isso é muito importante. Aí a gente tem o artigo 53. Em qualquer fase da persecução criminal, tanto investigação quanto processo propriamente dito, relativos aos crimes previstos na lei de drogas, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. E aí a infiltração, né, gente? Obviamente com autorização judicial e ouvido o Ministério Público. Por agentes de polícia em tarefas de investigação, constituídas pelos órgãos especializados pertinentes, e a questão do flagrante delito, que eu falei para vocês, postergado, deferido, né? Ali, ou prorrogado. A não atuação policial sobre portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número, né, de integrantes das operações de tráfico e de distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível, né? Então, ou seja, a busca ali, né, de fazer um flagrante postergado, né, diferido, ou prorrogado para poder pegar uma operação maior, né? E aí, para dar mais eficiência, vamos dizer assim, à operação policial, ok? O parágrafo único, na hipótese do inciso 2, a autorização, né, judicial será concedida desde que sejam conhecidos, né, os itinerários prováveis e a identificação dos agentes do delito ou dos colaboradores. Então, são procedimentos, né, investigativos especiais, assim como a delação premiada, se a gente for pensar, né? E aí a gente tem que observar que esses procedimentos investigativos especiais não pode sair da cabeça, né, da cachola do delegado, não. Precisa de autorização judicial e sempre, né, ouvido previamente o Ministério Público, ok? Então, muito cuidado com isso, né? Então, a infiltração a gente sabe, né? Ou seja, o indivíduo ele vai ali se inserir, né, se integrar dentro das organizações criminosas que atuam com o tráfico. A atuação, né, essa infiltração, né, como também a não atuação policial, ou chamada também de entrega vigiada ou repasse controlado, é uma autorização judicial que os policiais têm para não fazerem, né, não efetivarem a prisão em flagrante delito, né, de forma a identificar e responsabilizar as demais pessoas envolvidas no crime, né? Nesse caso, essa autorização ela só vai ser concedida, como eu já falei, se conhecer os itinerários provável, né, e a identificação dos agentes do delito ou dos colaboradores, né? Porque se não tiver essas situações, fica muito confuso, né? Muito difícil, muito complicado retardar esse flagrante. E por que tem que ter essa autorização em lei, né? Ou seja, tem que ter essa previsão em lei e essa autorização judicial. Porque se o indivíduo em crimes comuns, né, ele vem, o policial, a não realizar o flagrante delito, ele pode, né, estar ali praticando crime, né? Então, não é possível isso. Ele tem que agir, inclusive, né? Senão ele pode estar dentro da lei dos crimes, dentro, né, tanto da lei de abuso de autoridade, quanto também de crimes contra a administração pública, ok? Então, a única intenção de fazer essa autorização de atuação, de não atuação policial, né, de não agir, de ter um flagrante postergado, é só mesmo para buscar informações mais concretas acerca das condutas, né, e do paradeiro de determinado traficante, ok? Então, a gente tem essa caracterização.
Então, os procedimentos investigativos especiais necessitam de autorização judicial, sempre sobre o crivo do Estado juízo. A infiltração, esse agente, ele vai se introduzir, ele vai se inserir na organização criminosa, né? Obviamente, é um trabalho difícil, é um trabalho complicado, né? Exige aí muitos riscos. E a não atuação policial, também chamado, né, de entrega vigiada, de repasse controlado ou flagrante retardado, né? A autoridade policial, ela deixa de agir no momento do flagrante, de forma a identificar as pessoas envolvidas na atuação criminosa, né? Na busca de prender maiores envolvidos, né? Na distribuição ali, por exemplo, da droga na operação. O artigo 54. Então, recebido o juízo os autos do inquérito policial, né? A gente vai observar o que vai acontecer. O juiz ele vai ter no prazo de 10 dias para adotar as seguintes providências, né? Depois, né, obviamente, que primeiro passa para o Ministério Público, né? Então, o Ministério Público chega os autos do inquérito lá em juízo, o juiz abre vista para o Ministério Público e o Ministério Público tem no prazo de 10 dias, né? Perdão, é o Ministério Público, para poder tomar as devidas medidas. Ou ele vai requerer o arquivamento, né? Ou seja, vai pedir o juiz aí o arquivamento, e aí esse juiz, se ele entender que é caso, vai homologar, porque ainda, embora a gente tenha um novo artigo que o próprio Ministério Público pode promover o arquivamento, ele está com eficácia suspensa, né? Ali por ordem de liminar do STF, sine die, né? A gente não sabe até quanto. Ele pode requisitar diligência, se ele achar que ele não tem elementos informativos suficientes, ou ele pode oferecer a denúncia, né? E aí, a gente não pode esquecer que na lei de drogas, ele pode arrolar até 5 testemunhas e requerer dessa denúncia, né? As demais provas que ele entender pertinente, tá bom? Então, é possível a gente observar isso. Então, o Ministério Público chegou ali o inquérito para ele tem 3 possibilidades. Ou ele solicita o arquivamento, para ele, por exemplo, não há provas suficientes, né? Ali, ele pode requerer, homologa, né? Ali o juiz homologa, beleza. Se for por insuficiência de prova, faz coisa julgada formal, né? Se surgir novos fatos, pode ter a reabertura do inquérito. Determinar novas diligências, né? Se ele achar necessário, que ainda não tem elementos suficientes para a formação da sua opinião delicti, né? Ele vai pedir isso ao delegado de polícia. E oferecer a denúncia se ele achar que não tem materialidade, tem vestígio, tem prova aqui do crime e tem indícios de autoria, ele vai, né, oferecer a denúncia, lembrando que nessa denúncia ele pode arrolar, né, ali demonstrar, indicar até 5 testemunhas, tá bom? Porque para ele já tem autoria né, devidamente demonstrada e a materialidade do crime, tá bom? O artigo 55, então, oferecida a denúncia, o juiz ele vai ordenar uma notificação ao acusado para ele fazer uma defesa prévia, por escrito no prazo de 10 dias. Tá? Essa defesa prévia ou defesa preliminar tem a finalidade, né, de munir o juiz de elementos para fazer uma primeira apreciação da denúncia, né? E aí, essa defesa prévia, ela pode servir, por exemplo, para o juiz entender que a denúncia é improcedente, né, que falta ali requisitos para a denúncia, né, que ela deveria ser rejeitada, né? Então, nesse caso, né, também na defesa prévia, pode-se arrolar 5 testemunhas, né? E além de ser ali pedido para outras produções de provas que entender que for pertinente, né? Se essa defesa prévia ela não for apresentada no prazo de 10 dias, o juiz vai encaminhar esses autos, né, até a Defensoria Pública, né, para que possa fazer a defesa do indivíduo acusado, né? Recebida a defesa, o juiz vai decidir no prazo de 5 dias se ele aceita ou se ele rejeita ou se ele determina novas diligências. Quando o juiz ele recebe a denúncia, aí, gente, nasce o processo, tá? E aí ele vai designar dia e hora para audiências de instrução e julgamento e vai determinar a citação do acusado, a intimação do Ministério Público e do assistente, se tiver, né?
e requisitará ali os laudos periciais. Então, o artigo 56, parágrafo 1º, tratando-se de condutas tipificadas como infração dispostas no artigo 33, caput, parágrafo 1º, e do 34 ao 37, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas atividades, se ele for funcionário público, né? Imagina que ele está, inclusive, traficando dentro, né, da administração pública, a gente sabe que tem até a causa de aumento, comunicando, obviamente, isso ao respectivo órgão, ok? Em caso de recebimento, gente, não tem recurso, tá? A única coisa que o acusado pode fazer é impetrar habeas corpus, né? Que é uma ação constitucional quando se tem ali um risco, né? De uma ameaça ou de uma lesão à sua liberdade de locomoção, tá? Então, é importante a gente observar essa questão. O artigo 59. Nos crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º, e do artigo 34 ao 37, o réu não poderá apelar sem recolher a prisão. Cuidado, tá? Isso daí já foi superado, é inconstitucional. Ele pode sim, ainda que condenado, responder o crime em liberdade, tá? Ele não precisa recorrer, estar preso para recorrer. Tá? Então, cuidado com isso, porque isso foi devidamente declarado inconstitucional pelo STF. O artigo 60, né? O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar no curso do inquérito ou da ação penal a apreensão e outras medidas assecuratórias, nos casos em que haja suspeitas de que os bens, direitos e valores serão produtos do crime, ou constituam proveito dos crimes estabelecidos nessa lei, né? Então, a gente tem essa possibilidade também de medidas cautelares patrimoniais, né? Se são ali frutos do crime ou se foram conseguidos, né? Com proveito do crime. Pode ter essa apreensão também, né? E não há, tá, gente, dessa forma, mais a possibilidade de decretação de medidas de ofício pelo magistrado. Essas medidas cautelares patrimoniais têm que ser requeridas, tá bom? Não podemos esquecer disso. Então, fica, né, esse adendo para a gente, né, no nosso estudo, ok? Bom, gente, além disso, nós vamos observar, né, que é a atribuição do juiz, né, decidir a respeito do perdimento desses produtos que foram apreendidos, né, no final ali na condenação dos produtos, bem, valor, né? E ele vai ter que fazer isso no momento que ele vai proferir a sentença, tá bom? Então, fica aí essa importância, né, também para a gente deixar claro. E, por fim, né, gente, nós temos, né, que encerrado o processo criminal, o artigo 72, ou arquivado o inquérito, né, não é caso ali de ter instauração de um processo, o juiz de ofício, mediante representação da autoridade policial judiciária, ou a requerimento do Ministério Público, determinará a destruição dessas amostras, né, que estavam ali de drogas para fins da realização dos laudos definitivos, né? Então, vai estar aqui, determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos, né? Então, a gente tem essa questão importante, né, para a gente tratar no nosso estudo também, ok? Bom, gente, também uma ação integrada, né? Quando ele for proferir essa sentença, né? Ou seja, é importante haver um combate, né? Uma busca de combate às drogas, não só pelo judiciário, mas pelo legislativo e pelo executivo. Então, a gente tem também, né, o artigo 65, de conformidade com os princípios da não intervenção em assuntos internos, da igualdade jurídica e do respeito à integridade territorial dos Estados e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor e observado o espírito das convenções das Nações Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais relacionados à questão das drogas, de que o Brasil é parte, o governo brasileiro prestará, quando solicitado, cooperação, inclusive internacional, né, a outros países e organismos internacionais, quando necessário, deles solicitará
colaboração nas áreas de intercâmbio de informações sobre legislações, experiências, projetos, programas voltados para as atividades de prevenção, uso indevido, de atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas, intercâmbio de inteligência policial sobre produção e tráfico de drogas e delitos conexos, em especial o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e o desvio de precursores químicos, né, que está muito ligado ali ao tráfico também. Intercâmbio de informações policiais e judiciais sobre produtores e traficantes de drogas e seus persecutores químicos, né? Então, essa colaboração, né, não só interna, como também internacional, nesse combate, né, ao tráfico ilícito de drogas, ok? Então, nós temos também, né, esse estudo. E aí, né, por fim, nós temos, então, né, uma análise que nós fizemos em relação, né, às questões que envolvem os aspectos processuais da Lei 11.343 de 2006. Ficamos por aqui e na nossa próxima aula nós vamos fazer uma lista de exercícios, né, voltado ali para a lei de drogas. Até mais, um abraço.